Bom dia a todos, desculpem a demora. Vamos iniciando mais uma live hoje com a participação especial da doutora Carla Mohamed. Hoje nós vamos falar sobre o autista e o direito que ele tem ao BPC, a pensão alimentícia. Olá, senhora Eliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live. Leidiane, bem-vinda, tudo bem? Como estão? Doutora Carla, estamos só aguardando a doutora Carla aparecer aqui. Eu já puxo ela para dentro lá a live, tá? E com isso nós vamos falar hoje sobre o autista e o direito que ele tem ao BPC, né? Porque o pessoal normalmente conhece como LOAS, né? Ao direito que ele tem à pensão alimentícia. Como é que você vai fazer para conseguir o BPC, né? LOAS para o seu filho? Como é que você vai conseguir uma pensão alimentícia para o seu filho? E o que fazer para comprovar que o pai pode contribuir, tá? Pode, deve. Tudo isso nós vamos tratar na live de hoje com a doutora Carla Mohamed. Bom dia a todos, bom dia Márcia, como vai? Seja bem-vinda. Vamos só aguardar o pessoal entrar. Ah, a doutora Carla já está aqui, vamos lá. Pessoal, compartilhem, vamos compartilhando para que as pessoas possam entrar, ter acesso a essas informações. Pretendo fazer uma outra live para falar sobre os planos de saúde e os autistas. O plano de saúde tem dado um trabalhão. Bom dia, doutora Carla, tudo bem? Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Bom dia a todos. Que bom participar dessa live com a doutora, um tema super em alta e muito importante para todos, não é? É, exatamente, eu agradeço muito a disponibilidade da doutora, ter aceito o nosso convite de fazer essa live conosco hoje. Ainda mais esse horário que eu sei que está corrido aí para a doutora, mas eu tenho certeza que é muito importante também a gente estender essas informações, né, a todos que necessitam tanto e não têm esse acesso, né? É verdade. E por incrível que pareça, doutora, muitas mães, principalmente, elas não têm esse conhecimento, confundem a pensão alimentícia com o BPC. Então, tem muitas informações controversas por aí. Então, é de extrema importância, né, essa abordagem sobre esse tema, principalmente na questão do recebimento do BPC LOAS com a pensão alimentícia, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, aproveite a live de hoje, deixem aqui as suas dúvidas, que a gente vai, dentro do tempo, né, a gente vai tirando as dúvidas, e aquelas que não derem tempo de serem respondidas, a live vai ficar aqui gravada, eu vou deixar o contato da doutora Carla aqui com a gente, tá bem? Doutora, vamos lá, tira uma dúvida pra gente. Muita mãe tem perguntado pra gente como fazer para receber uma pensão que a gente sabe que quando fecha o diagnóstico de autismo, muitos pais somem, né? Se já existe a realidade de na hora que separa, muitos pais somem e não sequer visitam, não prestam alimentos. Parece que o filho deixou de existir com o término do casamento, né? É verdade. Antes de falar da pensão, piora, né? É bom a gente também falar que nessa fase do divórcio, né, as crianças, os adolescentes em geral, eles já passam aí por um sofrimento por conta dessa nova realidade, por conta dessas duas residências que são fixadas, né? Então, uma criança autista, imagine a cabeça de uma criança autista tendo em vista essa situação. Porque por mais que os pais estejam juntos, ou às vezes tem muitas brigas em casa, ocorre o divórcio, é inevitável.
né? Então, Sim. o que acontece? Uma criança autista, ela sofre muito mais do que uma criança que não é autista, né? Nessa questão aí do divórcio. E é importante frisar que, principalmente o autista, nessa fase, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser assistido. E todo benefício que seja, ou inclusive o direito à convivência, tem que visar o bem-estar do autista, da criança, do adolescente e às vezes do adulto que é autista e que ainda convive com os pais, né? Sim. Então, é importante falar sobre esse tema, porque às vezes o casal, ele nesse momento de separação e de divórcio, ele acaba esquecendo da criança, né? Sim. E o autista requer esse cuidado muito mais especial do que as demais, né? Não que as demais crianças não requeram esse cuidado, mas em especial o autista, ele sente muito mais, né? Sim. Do que as outras crianças. E essa questão da fixação dos alimentos, né? Muitos me perguntam, doutora, eu já tenho um auxílio, eu recebo BPC, olha só, doutora, eu recebo auxílio emergencial, eu tenho Bolsa Família, eu vou perder. Pessoal, não é assim que funciona. Não é bem assim. Não é. A senhora sabe, doutora, que tem pais que me procuram, e aí é lógico que acabam caindo no cavalo, né? Mas eles me procuram querendo saber, olha, o meu filho recebe BPC. Se eu pagar pensão, coitadinho, ele vai perder o BPC. Aí é a pergunta que não quer calar, que certamente vai dar, deixa para a doutora entrar nisso. Meu amigo, qual é o valor que você pode pagar? Qual é o valor do teu salário? Vamos fazer a conta. Muitas vezes não vai fazer diferença no valor da família, entende? E aí, tem pais que não gostam quando a gente fala a obrigação primeiro é tua, meu camarada, depois é do Estado. Exatamente, exatamente. O que ocorre? Quando nós pedimos a fixação dos alimentos, o que o juízo analisa? Ele analisa esse binômio, a possibilidade com a necessidade. Ou seja, qual a possibilidade de quem vai pagar e qual a necessidade de quem vai receber. Então, com esse tema e com esse binômio, eu já respondo todas as questões. Imaginem, qual a necessidade de um autista em receber os alimentos? Veja, ele tem tratamento com fisioterapia, com psicólogo, com locomoção, às vezes com cuidador. Então, veja, qual que é a necessidade da criança autista em receber os alimentos? Uma necessidade. Se não tiver um plano de saúde hoje em dia, ele não faz nada, porque o SUS tem a obrigação, mas não entrega da forma que deveria. Exato, exatamente. E o que mais me comove, doutora, é algumas mães que elas acreditam que os alimentos não são devidos. Eu sou a Mulher Maravilha, eu vou cuidar do meu filho sozinha, autista ou não sendo autista, não preciso dos alimentos. Só que essa mãe, ela não entende que a obrigação alimentar é devida e que esses alimentos é para os filhos e que ela não tem esse direito de interferir no dever e na obrigação alimentar da criança. Maravilha, ótimo se ela pode sustentar o filho, ótimo se ela pode ter um respaldo, dar um respaldo a ele, mas veja, é obrigação, é constitucional, tem lei. Então, eu acho um absurdo a mãe que me procura e fala, doutora, não quero os alimentos. Não é por aí que funciona. Né? Exatamente. Primeiro que os alimentos não são para ela, é para a necessidade da criança. Tá? Outra questão também. E o pai está desempregado. O pai é Uber, trabalha como Uber. Não tem como comprovar. Gente, não é assim que funciona. Tá? Empregado, desempregado, autônomo,
Não importa a condição, ele vai ter que ajudar, ele vai ter que cumprir com a obrigação alimentar. Não tem jeito. E o pai que fala que não vai conseguir, que a advogada não vai conseguir provar, que não vai conseguir a pensão alimentícia para o filho, ele está enganando essa mãe. Não tem nada que um advogado não descubra, principalmente em relação a alimentos, gente. Sim. Não tem? É algo muito sério. E me diz uma coisa, doutora. Tem casos que a gente sabe, né? Que o pai tem bens, mas no nome de terceiros, nome de amigo, de primo, tem empresa no nome de outros, né? E aí, como é que faz nesse caso? Olha, doutora, nós temos casos que até Deus duvida, sabe? Casos em que quando a mãe ingressa com o pedido de alimentos, o pai simplesmente pede demissão para não pagar os alimentos, acreditando que não vai, que vai ser eximida a obrigação, né? Sim. A fraude, claro que a fraude tira todos os bens do nome, chega na audiência de conciliação como se fosse um ser que, olha, vestimenta, fisionomia, sabe? Aquela situação teatral, tudo isso ocorre, é real, é verídico. Tá. Só que não tem como a gente não comprovar uma fraude. Se o pai tem essa atitude perante o filho, retira todos os bens do nome, pede demissão, ele quer fraudar a lei, ele quer comprovar algo que não é real, né, que é ilusório, nós temos como comprovar. Tá. Nós temos como pedir quebra de sigilo bancário, nós temos como comprovar a data da transferência dos bens, nós temos como comprovar, por exemplo, se o bem está em nome da mãe, do tio, do primo, de alguém. Ou seja, o que nós vamos comprovar? Nós vamos comprovar que a situação real desse genitor não é a que ele demonstra. Não é a que ele demonstra. Né? Principalmente em redes sociais, hoje em dia nós temos esse acesso, nós temos como comprovar, né, essa questão social com a situação real, fática. Sim. Então, tem vários meios, né? Então, essa história de que não tem nada no meu nome, eu não trabalho, eu estou desempregado, eu não posso pagar, eu não tenho como pagar, olha, já passou. Não tem como mais. Sim. Sim, porque essa pergunta que eu estou te fazendo é uma coisa que eu escuto muito, até como mãe atípica que sou, né? A gente tem contato com outras mães, a gente conversa. E a gente acaba sabendo, olha, o pai conseguiu. Eu entrei com uma revisão de alimentos, mas o pai conseguiu judicialmente continuar pagando R$300. Gente, estamos falando de uma criança autista. R$300. Você está de brincadeira, onde a criança precisa de um tratamento médico especializado, terapias que, sem brincadeira, num quadro nível 1 de suporte, o tratamento chega a R$37 mil mensal. Né? Se ele não tiver aquele plano de saúde, muitas vezes o plano de saúde cruza os braços e diz que não vai pagar, tem que entrar com uma ação, né? Remédio e tudo mais, fisioterapia, TO, fono, aba, e muitas vezes ecoterapia, né? Alimentação específica. Como é que você vai manter uma criança com R$300, sendo que a mãe é obrigada a deixar de trabalhar para prestar suporte, pagar aluguel? E aí? É duro. A mãe fica com toda a sobrecarga, né? Toda a sobrecarga fica assim, em cima da mãe. A mãe tem que se virar. E o pai não tem? Não é assim. Não é assim que funciona. Infelizmente, doutora, o que a doutora relatou é a realidade da maioria dos casos que nós temos. É a realidade. Né? O pai se ausentar, o pai se esquivar, o pai às vezes constitui uma nova família,
Ó, às vezes o pai, ele é tão pai na nova família e esquece do filho anterior ao casamento. Sim. Entende? Sim. E não é dessa forma. Filho, todos são filhos, todos devem ter o mesmo tratamento. Igual. E essa questão também, eu já tenho um filho, agora com o meu novo relacionamento, eu vou reduzir o valor da pensão. Meu caro, às vezes, se você entra com uma revisão, o tiro sai pela culatra. Porque ao invés de diminuir, de reduzir, a gente consegue aumentar. Então, as coisas não funcionam dessa forma. Infelizmente, as pessoas hoje acreditam que tudo o que é dito, não tem uma lei que rege, não tem alguém por aquela pessoa, não tem um profissional, não tem um especialista, não tem um advogado que vai lutar pelos direitos daquela pessoa, e principalmente da criança autista, né? Hoje, doutora, tem uma decisão assim favorável atualmente aqui no STF, inclusive em relação à criança autista maior de 24 anos, que não ingressou numa universidade. Será que ela tem direito a continuar recebendo os alimentos? Tem. Necessita, né? Tem. Necessita. Sim. Necessita, né? Uma vez comprovada a necessidade, o autismo, o grau, né? Visando sempre esses cuidados que ela necessita, a criança continua, sim, o adolescente, o adulto, ele continua recebendo, sim, os alimentos, né? A partir além dos 24 anos. Sim. Não é cessado, né, os alimentos. Sim. Tá? Essa informação é bem importante. Os tribunais, eles têm sido favoráveis, graças a Deus, às crianças autistas, quem tem o autismo, graças a Deus, nós temos várias decisões aí favoráveis a respeito. Mas, para que o seu filho tenha direito aos alimentos, não vai cair do céu, minha mãe, não vai. Você é a responsável pelo seu filho. Você tem o dever de ir atrás, de procurar um advogado especialista que abrace essa causa e que realmente entre com esse pedido de alimentos. O seu filho tem direito, sim, independente da situação do pai. Eu te asseguro que o seu filho tem direito, sim. Sim, e é importante também a gente estender isso para uma futura pensão por morte, por exemplo, né? Onde o pai vem a faltar, a pessoa autista, ela tem direito, lógico, à pensão por morte, porque é pai, desde que o pai contribua para o INSS e tem esse vínculo com o INSS, né? Seja ele autônomo ou empregado, né? E é um benefício que pode, né, na condição do autista, ser uma pensão vitalícia e 100%, tá? Porque depois da reforma da Previdência, a pensão baixou, né, 60%, 50% para a família e mais 10% por dependente. O autista vira, lógico, ele vai passar por perícia médica, né, para verificar se ele realmente, numa idade adulta, não vai conseguir trabalhar e tudo mais. E aí vira vitalício e o benefício 100%, né? E aí fica um direito a um 13º salário, né? Fica bom, né? Assegura os direitos daquela pessoa. E como que a gente faz para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto que tem autismo, receber o BPC, né? O BPC, a gente precisa analisar renda familiar, né? E aí entra isso da pensão, né, doutora? Por quê? Estamos falando de pais que nem sempre vai pagar R$ 1.000, um salário mínimo, 2, 3. Estamos falando de pais que você vai conseguir comprovar R$ 300, R$ 400 de pensão, e o cara acha que ele paga muito, né? Numa parte dessa, muitas vezes é só a mãe e a criança. Ou às vezes é mãe e 2 crianças, entendeu? Você divide essa renda pelo número de pessoas dentro da casa. Então isso aqui é legal até para que as pessoas entendam que a pensão, ela vai contar como renda, mas muitas vezes ela não impede
a percepção do BPC, né? Não impede que você tenha o BPC, porque você vai ter os tratamentos, os remédios. Se o posto de saúde não entregar o remédio, você vai ter que comprar. E uma vez que ele não entregue o remédio, você vai pedir uma declaração desse posto de saúde dizendo, ó, não temos um risperidor, não temos qualquer outro remédio. E você vai ter que comprar. E isso vai mostrar uma diminuição da tua renda familiar, né? Bolsa Família, o auxílio emergencial, qualquer que seja, é assistencial. Não conta como renda, gente. Entendeu? Então, se a mãe recebe auxílio emergencial, qualquer outro auxílio, o filho tem direito ao BPC. Primeiro, porque o auxílio emergencial é da mãe. Segundo, o BPC é do filho. Por mais que seja no nome da mãe, a mãe é representante do filho, é pro filho, né? E outra coisa, quem tiver um filho autista recebendo o BPC, com 16 anos para cima, saiba, você pode utilizar o BPC dele para pagar um INSS para ele, num código facultativo, entendeu? Ai, Ana, é um salário mínimo, mas poxa vida, pensa, né? Vai contar para uma aposentadoria dele no futuro, né? Muitas vezes você consegue mudar o BPC para uma aposentadoria por invalidez, e aí ele vai ter direito ao 13º, e acabou essa papagaiada de renda, né? Tem isso também, doutora, me diz, se a gente muda o BPC para uma aposentadoria por invalidez, impede o pai de pagar a pensão? Não tem relação alguma. A obrigação alimentar, ela independe de BPC, de recebimento de auxílio emergencial, de algum benefício do governo. Não tem relação nenhuma. A obrigação alimentar continua. O pai é obrigado. É obrigação do pai pagar os alimentos. Independente de qualquer coisa. Independente. Entende? Pensem no seguinte. Qual a necessidade da criança, do adolescente? Toda criança tem necessidade, independente se é autista ou não. E a obrigação não é só da mãe. O pai tem a obrigação, o dever de alimentos, né? Então, esqueçam essa história, esse mito de que vai perder benefício, de que vai ficar pior a situação, porque o pai, é incrível, o pai, ele insere isso na mente da mãe de uma forma que a mãe às vezes não consegue enxergar. Às vezes é um assédio assim, psicológico que a mãe não consegue enxergar, principalmente que esses alimentos não são para ela, é para o filho dela. Vejam, mães, por favor, olha, as mães que estão nos assistindo, pensem no seguinte, abrir mão de alimentos não é para você, é para o seu filho. Você não tem esse direito de impedir o seu filho de receber os alimentos que são dele, que são devidos, né? Pare com essa história de ser a supermãe, não preciso, deixa esse orgulho de lado. Até mesmo porque não é desorgulho, não é humilhação, não é nada disso. É dever alimentar, e ponto final. Dever para ambas as partes. Sim. Pai tem dever, mãe tem dever. Então, sim, tem que entrar por pedido de alimentos, sim. Tá? E como funciona quando fica a guarda compartilhada? Tá. Boa pergunta, doutora. A guarda compartilhada não quer dizer, muitos confundem, né? Não quer dizer que meu filho vai ficar morando metade do tempo com a mãe, metade do tempo com o pai. Não é isso. Aqui no Brasil, a guarda que prevalece é a compartilhada. E o que é a guarda compartilhada? Não tem relação com a moradia, com a fixação de residência. A guarda compartilhada quer dizer que os pais, em conjunto, vão tomar decisões em relação ao filho. Ou seja, vamos mudar a criança de escola, vamos colocar a criança no judô, no balé, vamos mudar o convênio médico da criança. As decisões são tomadas em conjunto.
No entanto, a fixação do lar é em um único local. É diferente da guarda alternada, que hoje em dia é difícil ter. Na guarda alternada, sim, a residência é fixada em dois locais. Mas hoje em dia não tem mais essa guarda alternada. É a guarda compartilhada ou a unilateral. A diferença entre elas é que na guarda unilateral, a fixação da residência continua em um local, ou na casa da mãe ou na casa do pai, normalmente na casa da mãe, porém a mãe não precisa consultar o pai para tomar as decisões em relação ao filho. Por exemplo, se ela decidir mudar a criança de escola, ela não precisa consultar o pai quando a guarda é unilateral. Diferente da guarda compartilhada. Por exemplo, na guarda compartilhada, lá na escola tem o nome dos dois. Na unilateral tem o nome de quem tem a fixação da residência. Ou seja, se a criança mora com a mãe, lá na escola tem o nome da mãe. Então, tudo a mãe pode decidir em relação ao filho. É essa a diferença. O direito à convivência continua, tanto na unilateral quanto na compartilhada, né? Não são visitas, são direitos à convivência, porque pai não visita, filho não é visita, filho não é estranho, filho é filho. É o direito à convivência. E é dever do pai, né? Conviver com o filho. E do filho conviver com o pai. É muito difícil não ter essa convivência, retirar esse direito. Às vezes o pai não quer conviver, é diferente, mas ele tem a obrigação e ele tem o dever de conviver com o filho, né? O relacionamento acaba, o divórcio existe, mas pai e mãe continua, e filho também. Não tem como, né? Sim. Não tem como de você cuidar de filho, né? E como é que a gente faz quando o pai pega o filho no final de semana, né? Leva para casa dele, e nesse caso é uma criança autista, e aí o pai vai para a balada e deixa a criança com a avó? Não pode, tá? Tá. Olha, essa questão da criança autista, ela se difere, né? Por quê? A criança tem as necessidades especiais, ela precisa de mais cuidado. Então, normalmente, a mãe pode até pedir a visita assistida. O pai não perde o direito de convivência. Ele tem esse direito de convivência. É determinados dias de visita. No entanto, nós podemos pedir que essa criança não pernoite com o pai. Se o pai não tem condições de ficar com o filho, se vai prejudicar ali, né, os cuidados com o filho, olha, o juízo, o Ministério Público, ele fica muito atento e ele sempre visa o bem-estar da criança. Então, não seria difícil, por exemplo, nós entrarmos aí com uma guarda requerendo as visitas assistidas, tendo em vista que a criança não tem como, né, pernoitar com o pai e deixar em cuidados com outras pessoas, com a avó, com terceiros. Não que a avó não seja uma boa pessoa para cuidar, não é isso. Mas que às vezes a avó não tem condições de cuidar dela e cuidar da criança, né? Não tem condição, não tem convívio e não sabe como... Isso. Não sabe o que é gatilho, como agir no momento de crise, isso, né? Isso, e acaba até sobrecarregando essa avó, sim, né? Então, sim. Nesses casos, as visitas assistidas, elas são bem vistas pelo judiciário, no caso da criança autista, tá? Inclusive, há decisões favoráveis a respeito, nós não estamos limitando essa visita, não é isso, mas sempre nós temos que pensar no bem-estar do menor, da criança. O que vai ser melhor para a criança? Esse transporte, às vezes o pai mora em outra cidade, essa viagem que tem, né, de locomoção, isso agita muito a criança. Então, sim, não tem como, né? Tudo é possível desde que nós entremos com o pedido. Aquele ditado, né, doutora Ana? O direito não socorre aos que dormem. Aos que dormem. Exatamente. Você sabe que teve um comentário aqui muito pertinente do Adriano. Adriano, obrigada, viu?
dizendo que tanto mães e pais deveriam estudar o direito dos filhos e não tratá-los como propriedades, né? E que entende que humanamente estamos muito longe do que espiritualmente nos foi permitido. É verdade, Adriano, é verdade. E a importância, pessoal, de vocês sempre procurarem um jurista, um advogado especializado. Porque tudo isso que a senhora está contando aqui, doutora Carla, muitas mães relatam que contrataram um advogado ou advogada e não teve nada disso. Não teve essa atenção, essa preocupação. E o pai continuou pagando 200, 300 reais, tendo empresa, não só que não o nome de um primo, né? E agora é assim, o filho está comigo na visita. Se a mãe precisar ter acesso à criança a alguma coisa, alguma questão, o problema é seu, a visita é minha, você nem vai ter acesso à criança. Não, aqui não funciona dessa forma, não. Aqui, não. Comigo não funciona dessa forma, sabe, doutora? Por isso a importância do advogado ser especialista, advogado que lute pela causa do cliente. Tem que ser um advogado de confiança, tá? Temos vários colegas, né? Mas assim, cada um na sua área, especializado naquilo que se propôs a fazer, não é? Exatamente. E outra questão importante também, às vezes, não se tem a guarda regularizada, doutora. A mãe que mora com o filho, presta atenção, mora com o filho, ela acredita que a guarda é dela. Entendi. Não é. Não é. A guarda precisa ser regularizada judicial. Por quê? A guarda, eu costumo falar que é tão importante, ou até mais importante do que os alimentos, porque a mãe sem o alimento, ela se vira, ela dá um jeito, ela arruma 3 empregos e ela não deixa faltar nada para a criança. Agora, a mãe sem a guarda regularizada, ela corre um risco muito sério. Ela não tem a guarda do filho. O pai, às vezes, para afrontar a mãe, pega a criança e não devolve. Some, vai para outro estado. Guarda, né? E aí a mãe fala, a guarda é minha. Pode chamar a polícia, pode fazer o que for. Uma vez chegou uma pessoa aqui e me falou, eu chamei a polícia, doutora, que absurdo. O guarda disse que não podia fazer nada. Falei, mas como não podia? Você não tem guarda regularizada? Tenho, meu filho mora comigo. Falei, calma, ele mora com a senhora. Mas onde está a sentença? Onde que está a regulamentação? Ah, doutora, eu não tenho. Nem sabe que precisa disso, entendeu? Por isso que essa live é tão importante. Né? Não pode chamar a polícia, pode chamar quem for. Se não tem guarda regularizada, o pai pega o filho, some, não devolve, matricula num outro colégio e ele entra com o pedido da guarda. E consegue. E aí a mãe... Exatamente. Então fica assim, essa situação da guarda, eu sempre falo que é mais importante do que alimentos. Imagina você perder o seu filho, porque a gente sabe que há casos assim. Há casos. Sim. Né? E é muito comum, tá? É muito comum. Sim. Existe, viu, Adriano? Existe mãe também que não quer entregar o filho porque, moeda de troca. Existe. Tem ser humano para tudo. Gente, quando eu falo mãe, eu falo mãe porque a maioria dos casos, né? Sim. O genitor é que faz isso. Sim. Mas eu também tenho aqui casos, menos do que mães, eu tenho casos de pais que são pais de verdade. E que a mãe é que faz toda essa alienação. Sim. Tem um caso, sim. Sim. Né, doutora? Sim. Opa! Eu tive um caso em início de carreira de uma mãe que deixou a criança. Ela não queria deixar, mas por pressão de familiares, ela deixou o pai levar a criança lá para um outro estado para passar o Natal, visitar a avó paterna. Aí, nas férias escolares, no final das férias escolares, doutora, a criança não voltou e o pai ligou para ela dizendo, o problema é teu, não volto mais, ele vai ficar aqui.
Vá atrás dos seus direitos. Corre para entrar com uma busca e apreensão de menores e fazer audiência para mostrar que essa criança morava aqui e tal, e que o pai tinha desaparecido, e depois de anos voltou para fazer uma visita e levou a criança. Entendeu? Então, gente, não durmam no ponto. Aprendam a fazer tudo antes e não correr depois que você já está com um problema na mão. Porque depois é muito pior. Porque veja, nós estamos falando de um filho, gente. Nós estamos falando de um filho. Pensem. Nossa Senhora. Então nós temos que se precaver em relação a isso. Né? Não temos que esperar o pior para depois correr atrás. Né? Exatamente. Sempre pensar no bem-estar da criança. Quando você pensar, meu filho está confortável dessa maneira? Está faltando alguma coisa para o meu filho? Eu vou trabalhar em 3 empregos. Não, não é. Não é. Mas assim aí é que tá. A realidade da mãe do autista é que muitas vezes ela não consegue trabalhar em nenhum emprego. Quanto mais não, não, e ainda fala que não precisa dos alimentos. Como, pelo gente? amor de Deus. Por favor, pensem nos filhos. Pensem nos filhos, nas necessidades da criança. Ele precisa ser assistido. Tá? Ele precisa. Perfeito. Maravilha. E, gente, só uma pincelada. Peçam relatório médico, né? Você, mãe que faz tratamento no SUS e que está aí há um tempão sem conseguir as terapias, peça para o médico mencionar a forma que deve, né, ser o tratamento e tudo mais, e procurar um advogado especializado, porque muitas vezes você entrando judicialmente, o município, o estado e a União são obrigadas a ofertar esse tratamento detalhado como a criança precisa, hein? E aí, você ter um relatório médico adequado para um BPC, para o seu filho, com CID, com código CIF, falando quanto ele não tem como, muito provavelmente ele não vai ter como trabalhar na idade adulta, né? Se ele depende de você ainda, se ele usa fralda ainda mesmo sendo grande, se ele precisa de uma alimentação especial, tudo isso, gente, tem que vir detalhado no relatório médico. Porque você pode fazer esse pedido na Secretaria de Saúde do seu município e eles vão negar. E negando, você tem formas de judicialmente, hein? Ó, tem uma aqui, ó, uma pergunta. Da Ju Lima. Ju Lima. Obrigada, Ju. Quando é guarda compartilhada, moradia fixa com a mãe, porém o pai não quer saber de ajudar com referente às coisas da criança. Só paga a pensão e pega a cada 15 dias. E bloqueia a mãe, para a mãe não ter notícia da criança e a mãe não poder perguntar, e aí, como é que tá? E aí, como é que faz? Olha, essa questão dos alimentos, uma vez que tem determinação judicial, e esses alimentos não suprem a necessidade da criança, tem que entrar com uma ação chamada revisão de alimentos, para majorar esses alimentos. Porque é o que eu disse no começo da nossa live. Qual a necessidade da criança? E qual a possibilidade do pai? Então, se o que o pai está pagando hoje não atende à necessidade da criança, tem que entrar com uma revisional para majorar esses alimentos, tá? Essa questão de bloquear a mãe e a mãe ficar sem notícias, não é legal. É uma alienação que ele está fazendo, ele não pode. A mãe precisa ter notícias da criança. Como que a mãe vai ficar sem notícias? Na prática, o juiz reconhece isso como uma alienação, doutor? Normalmente reconhece sim, tá? Reconhece. Óbvio que não é somente o bloqueio no WhatsApp que vai gerar uma alienação, né? Mas toda a informação que o pai, o alienador passa à criança, às vezes ele faz a cabeça da criança quando a criança já entende, já é adolescente, né? Contra a mãe, tudo isso comprovado, a alienação existe sim, existe. Entendi. É o que mais tem, viu, doutora? Não, imagino.
E no caso, por exemplo, de uma criança autista do nível 3, que a criança não tem condição de contar para a mãe? Então, não tem condição. A criança já não sabe discernir o que é, né, esse assédio psicológico. Sim. Né? Uma vez a mãe comprovando que o pai tem essas atitudes, ela entra com uma ação. Tudo isso pode ser utilizado? Sim, prints de WhatsApp, bloqueio, conversas, tudo isso é válido como prova, sim, tá? Até isso, doutora, tem aí nesse e-mail dizendo que print de WhatsApp não serve como prova. Serve sim. Sim. Serve como prova, sim. Mas também dá para você reduzir a termo em cartório, né? E hoje em dia também, além do termo em cartório, doutora, tem um aplicativo, ele é jurídico, tem validade jurídica, o custo é bem menor do que a ata lá em cartório, em que esse aplicativo ele faz um rastreamento no seu celular, eu utilizo aqui no escritório, inclusive. Olha, depois eu vou passar o nome, não é propaganda, né? Mas chama Verification. Ele faz um rastreamento de 1 ano no seu celular e ali ele comprova com validade jurídica que as conversas são reais. Então, quando eu ingresso com a ação, eu já falo, pago R$ 89,90, pelo amor de Deus, e vamos já rastrear esse celular. Porque aí na contestação não tem conversa. Tá vendo a importância de ser especializado na área? Ai, eu não sei. Tenho. Vou passar depois para a doutora. Tem. Então, eu já entro com... Olha, porque a ata notarial, nós sabemos que é cobrada por laudo, por página. E é caríssimo. Então, às vezes, a pessoa não tem condições. Sim. E quando surgiu esse aplicativo com validade jurídica, e você paga R$ 89,90 e rastreia de 1 ano, então ficou muito mais fácil. Então, quando eu ingresso com a ação, eu já falo, olha, vamos lá, vamos pagar R$ 89,90, vamos colocar aí as provas de WhatsApp, as conversas, e não tem contestação, né, com esse aplicativo, porque tem validade jurídica. Então, as conversas são reais, né? Então, já facilita a nossa vida, doutora. Sim, com certeza. Olha, gente, eu acho muito importante isso, e inclusive nós vamos ter que trabalhar isso em mais algumas lives, viu, doutora? É verdade. Porque são muitas situações, né? E a gente não consegue trabalhar numa live só, né? Não. Mas, doutora, foi muito bom. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam deu uma esclarecida sobre a importância de fazer a regularização tanto para o pai quanto para a mãe antes de ter o problema, né? Regularizar uma guarda, regularizar alimentos. Ele é tão legal, não vai precisar entrar judicialmente. Para com isso. É legal hoje. Amanhã eu quero ver como é que ele vai ser legal. Foi um prazer, doutora. Foi muito bom poder esclarecer. Espero ter contribuído, né? Agradeço a todos que entraram na live, a todos aí que participaram. Sempre é um prazer poder divulgar o nosso conhecimento, espalhar tudo que nós sabemos e orientar a todas as mães, aos pais e principalmente aqueles que são pais de crianças, né, autistas. Hoje em dia, o número de autistas, eu até comentei com a doutora esses dias, tem crescido muito, né? Então, nós precisamos divulgar os direitos, né, dessas crianças, dos adolescentes, dos adultos, porque eles têm direitos, sim, mas para que sejam atendidos, precisam procurar um advogado especialista, tá? Doutora, tem uma dúvida aqui que eu acho pertinente, a gente só dá uma prorrogadinha. A Julima perguntou que se a guarda é compartilhada, se o pai tem a obrigação, por exemplo, de acompanhar a criança numa terapia, porque é tudo muito em cima da mãe, e a mãe não pode trabalhar, e a mãe não pode fazer nada, fica extremamente sobrecarregado, né? Muitas vezes adoece por isso. Então, dividir essas obrigações, não só alimentares, mas de estar, de levar
Doutora, essa é a importância de procurar um advogado especialista quando regulamenta a guarda, visitas e alimentos. Sim. Desde que seja estipulado ali na minuta que o pai vai compartilhar essa questão da ajuda, de locomoção, de horário, de dias, desde que seja estipulado, ele tem obrigação. Tá? Nós sabemos que o pai deveria fazer isso, sem que um juiz peça, ou que um juiz determine, nós sabemos. Mas eu vou ser muito sincera, na prática, não funciona. Na prática, o pai divorcia da mãe e dos filhos. Sim. E por incrível que pareça, se o advogado não colocou, eu às vezes coloco cláusula de multa se ele não vem visitar o filho. Eu coloco, tá? Se não tem essa cláusula de multa, se não tem algo que force, que obrigue ele a vir visitar, ele não vai vir. Não tem como o juiz obrigar um pai a vir visitar o filho. Veja, o pai não quer a convivência. Ele paga a pensão, mas não quer a convivência. Não tem juiz que obrigue. Por quê? Ele vai visar o bem-estar do menor, da criança. Como que eu vou forçar um pai a pegar o filho? Será que o filho vai ser bem assistido? Sim. E as indenizações que a gente tem visto sobre abandono afetivo? Então, isso existe, é raro acontecer, é raro a mãe entrar com uma ação de abandono afetivo. Mas quando ela entra e comprova, e é muito fácil comprovar. Muito fácil comprovar. Sim. Por quê? O que é o abandono afetivo? Exatamente isso. O pai paga alimentos ou não paga alimentos e simplesmente some da vida do filho. Não tem uma ligação, não liga para dar um feliz aniversário, não visita, não pega no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no dia do aniversário. Não quer saber. Ou fala que esqueceu que tem filho. Some. Tá. Sim. Só rapidinho. Há casos que eu peguei esses dias, inclusive, em que o filho, com 18 anos, entrou com uma ação para retirar o sobrenome do pai. Nossa. Justamente por conta do abandono afetivo e conseguiu comprovar que ele foi abandonado desde a separação. Nossa, ele foi abandonado. Ele não vê o pai há anos. Não sabe notícias. Então, ele já estava... Para que eu vou ter um sobrenome do meu pai? Ele me dizia que cada vez que ele assinava ou cada vez que ele verbalizava o sobrenome do pai, já estava fazendo mal. Então, ai, meu Deus do céu. A que ponto chegando, né? Pesado. Então, que nesse caso tenha aí a guarda regularizada, os alimentos, porém o pai não vem visitar, nós podemos entrar com uma nova ação de abandono afetivo. Porque quando doer no bolso dele, né, ele vai, de repente, acordar e falar, poxa, eu tenho um filho, né, preciso visitar. Mas eu não posso forçar, né? Dependendo do nível do pai, né, às vezes é melhor que ele fique longe, né? Com certeza, é melhor que fique longe. Por mais que a criança sinta, né? Porque a criança sente. A criança sente. Lá no fundo, essa pessoa mesmo que me procurou, ele já tem 18, ele fala, olha, eu sempre quis entender por que meu pai nunca veio me visitar. Nunca, ele não faz uma ligação. Nunca. Desde que se separou da minha mãe, eu nem sei o paradeiro do meu pai. E no caso como esse que o padrasto, né, assume, né, o cuidado, o carinho, tá ali no dia a dia, acompanha nas terapias e muitas vezes segura o rojão do custo na casa porque a mãe não consegue trabalhar para ter que ficar com a criança, levar as crianças e tudo mais, e o pai biológico paga os R$200 e acha que está pagando muito, há a possibilidade de colocar o padrasto, desde que ele queira, lógico, como o pai dessa criança? Olha, eu adoro falar sobre isso. É uma
questão que veio assim para ajudar, porque a gente sabe que desde sempre há casos assim, daqueles padrastos que são verdadeiros pais, que fazem o papel de pai, e antigamente eles eram reconhecidos como pai, mas não tinha nada legalizado, né? Hoje dá para fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Ou seja, a criança, uma vez reconhecido como filho e pai sócios afetivos, o nome do padrasto entra na certidão de nascimento, no RG, em todos os documentos, como pai. E para direitos todos os direitos como filho, direitos sucessórios, direitos... Todos os direitos, ele se torna um filho. Vai retirar o nome do pai biológico? Não, não vai. Já me perguntaram isso também. Fica ali 2 pais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A criança pode ir na escola e falar, esse é meu pai. Ela sabe que o nome dele está ali na certidão, no RG. Né? Então, isso veio para revolucionar. E eu amei essa decisão, viu? Eu amei. Maravilha, né? Perfeito. Perfeito, doutora. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E certamente nós faremos mais lives como essa. Tá eu bom? Quem agradeço. Obrigada a todos por participar. Obrigada, doutora. Foi um prazer. E certamente teremos mais lives. Quem quiser me seguir, eu sigo lá a doutora Ana. A doutora Ana também me segue. Me procure lá como Carla Muhammad. É difícil, mas vão me encontrar. .dv. Lá eu vou deixar bastante conteúdo informativo também. Ótimo. Eu vou deixar a live gravada aqui, doutora, e vou colocar as redes sociais da doutora. Isso. Porque caso as pessoas não tenham conseguido acompanhar a tempo, né, ao vivo, mas vai ficar gravado aqui com os contatos da doutora e as pessoas podem entrar em contato depois, tá bem? Maravilha, doutora. Maravilha, muito obrigada a todos. Mais uma vez, doutora, muito obrigada. Deus, até mais. Até Bom mais. dia. Tchau. Bom, gente, agradeço muito a vocês. A doutora Carla nos deixou agora, voltou aos afazeres, a correria do escritório dela. Vou deixar os dados dela, tá bem? Conte sempre com um advogado especialista na área. Um abraço a vocês, uma ótima sexta-feira, ótimo trabalho e ótimo final de semana. Até sexta que vem, às 9. Conto com vocês, hein?